Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Vânia Barbosa. Tcharam, tcharam, tcharam. Começando mais uma edição do seu Mulher Brasileira, hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro de 2024. Tá aí, né? Descansando, né? Não aproveitando o carnaval, né? Não, tudo bem, tá no ENEF, tá bom sim, nem tá meditando, ok, tudo bem. Mas vamos entrar aqui com Mulher Brasileira inédita pra você. É isso mesmo. Então hoje você só participa pelo WhatsApp mandando mensagem pra gente. Depois do carnaval a gente vê que mensagem você mandou, tá bom? Então a mensagem você pode mandar pelo 21 984867633 e vai ficar arquivado lá, tá bom? Então pense na trilha sonora da sua vida também e mande também essa música que você quer ouvir no Peça a Sua Música 21 984867633, tá bom? Então daqui a pouquinho chega a palavra amiga, depois chega também pelos caminhos da educação com a Nádia do Couto Vale, agenda cultural com nossa Lohane Alvim, tem agenda cultural para hoje sim, tá? E na entrevista vamos falar com a doutora Silvia Fiuza, ela é dermatologista, vai falar sobre os cuidados que é preciso ter com a pele no carnaval, com glitter, maquiagem, exposição ao sol, então fique atento ou atenta, tá bom? E baixe o app, o aplicativo da Rádio Janeiro, agora, para ver, ouvir, curtir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação e um som maravilhoso. Se você tiver a caixinha azul, então, nossa, vai ser demais, tá bom? É isso, já estamos no ar. Mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Palavra amiga vem de uma grande mulher brasileira que nasceu em 1847. Compositora, maestrina e abolicionista, Francisca de Virges Neves Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga. Nasceu na Rua do Príncipe, na freguesia de Santana, aqui no Rio de Janeiro, dia 17 de outubro de 1847. Os pais, Rosa Maria Lima, de descendência negra e pobre, e o militar José Basileu Neves Gonzaga, de família tradicional, parente de Caxias. A família de José Basileu fora contra o casamento do filho. Enfim, mas ela nasceu. A educação de Francisca Gonzaga seguiu os padrões da sua época. José Basileu contratou um cônego Trindade para ensinar à filha as primeiras letras, o cálculo, o catecismo e alguns idiomas. E atento às necessidades impostas pela corte, onde os bailes eram cada vez mais frequentes, o pai de Francisca contratou também um professor de piano, o maestro Lobo, para cuidar da educação musical da filha. É isso aí. Se falar sobre Chiquinha Gonzaga vai render um programa inteiro, e mais outro, e outro, e outro. Hoje vamos falar de uma parte da vida dela. Mas de tudo que ela fez, como primeira maestrina, como personalidade inquieta, como compositora, como pianeira, se dedicou também às campanhas sociais, ativista da abolição, participou de festivais que arrecadavam fundos para a Confederação Libertadora de Escravos, para dar alforria aos escravos, de tudo que ela fez e pensou. E ela amava a música, por isso primeira maestrina. Eu não entendo a vida sem harmonia. Chiquinha Gonzaga. E a música que vamos ouvir, já que é Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas, uma marcha rancho carnavalesca composta em 1899 por ela, Chiquinha Gonzaga, a primeira marchinha de carnaval da história. Ouça, depois eu falo o resto. Oh, abre alas, eu quero passar
desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu gostar de mim. Comunicando, Vânia Barbosa. Então, o Abre Alas que vocês ouviram agora é marcha rancho carnavalesca composta em 1899 por ela, isso, Chiquinha Gonzaga, para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro, tá? O sucesso é considerado a primeira marcha carnavalesca da história. Na época, Chiquinha morava no Andaraí e já era compositora consagrada, quando integrantes do cordão a procuraram com o pedido de um hino para as folias momescas daquele ano, como registrou o historiador Geisa Buscoli, seu parente. Apesar de sua posição, não refutou o pleito que resultou na vitória do cordão no carnaval. E era comum, naquele tempo, os cordões entoarem versos que anunciavam sua passagem. E a marcha de Chiquinha antecipou um gênero que só veio se firmar 2 décadas após. Entre os anos de 1901 e 1910, grande sucesso nos carnavais, tornou-se símbolo do carnaval carioca. Em 2011, a revista Veja elegeu as 10 melhores marchinhas de carnaval de todos os tempos, onde o Abre Alas aparece na 4ª posição. Segundo o ECAD, como a compositora dessa música morreu em 1935, os direitos autorais dessa canção se expiraram em 2005, já que no Brasil uma obra entra em domínio público 70 anos após a morte de seu autor ou sua autora. Então, a popularidade dessa música veio tempos depois, mas até hoje, quando você fala em carnaval, você lembra, mesmo que você não curta carnaval, tem gente que fala assim, não gosto de carnaval, eu gosto de retiro, mas independentemente de qualquer gosto seu ou de outras pessoas, todo mundo lembra, o Abre Alas que eu quero passar. E o Abre Alas também se tornou uma palavra forte entre as mulheres num geral, porque quando você abre alas para que todas passem, e o que foi exatamente o que ela fez, nós estamos aqui por causa disso. Ela foi uma grande mulher brasileira, ainda é uma grande mulher brasileira, que abriu alas para que você e eu estivéssemos aqui. Tá bom? É por aí. Mulher brasileira! E agora é a vez dela, Nádia do Couto Vale. Pelos caminhos da educação.
com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. É possível alguém aprender alguma coisa com uma pessoa com a qual não tenha uma relação pessoal e agradável? Parece não haver dúvida quanto à possibilidade de alguém poder aprender alguma coisa com uma pessoa com a qual não tenha uma relação de qualidade. Parece não haver dúvida quanto a isso. Como acontece, por exemplo, no caso de uma palestra, uma conferência, caso em que a relação, salvo exceções, é de neutralidade. Mas há também a possibilidade de alguém aprender ou fazer ou produzir alguma coisa para vingar-se de uma pessoa? Pode acontecer quando o professor ou o pai ou a mãe compara a criança, o jovem, até mesmo o adulto ou uma outra pessoa, entre aspas, mais inteligente, produtiva e capaz do que ela, aí mesmo é que a criança aprende, constrói, faz para provar que pode, que é capaz. Isso pode acontecer? Pode. É comum? É regra geral? Não. Mas é o caso também de um cônjuge que, traído por causa de alguém mais jovem, mais bonito, mais inteligente, ou pelo menos que esse cônjuge ou essa cônjuge considere assim, passa a fazer exercícios, cursos, passa a emagrecer, etc. Tudo para provar que também é ou tem tais predicados. Um mecanismo que a psicologia bem explica. Isso é até comum nós vermos no noticiário e também nas redes sociais, quando casais de artistas se separam. Às vezes acontece mesmo isso. O cônjuge que ficou, que foi deixado, digamos assim, passa a fazer cirurgia plástica, mudar o cabelo, emagrecer, fazer cursos, assumir outras relações, outras amizades, outro círculo de amizades, tudo isso para parecer que também é mais jovem, mais bonito, mais inteligente, etc. Isso acontece só com as mulheres? Não, também com os homens. Aliás, nós até vemos nesse caso, é muito comum nós vermos que o homem logo muda, por exemplo, o cabelo, muda de lado, usa para o lado esquerdo ou para o lado direito, quando não estava assim, etc. Enfim, esta é apenas uma observação pessoal que não tem nenhum fundamento científico. É só uma conversinha entre nós, mas agora nós vamos mesmo para falar de teorias na área da comunicação. Elas nos informam que nós nos revelamos em tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. Aliás, esta também é uma afirmação do nosso querido mentor Emmanuel. Os campos da análise do discurso e da linguagem não verbal atestam também o fato. Mas existe uma linguagem não verbal? Sim, nós falamos sem palavras, dizemos coisas sem palavras. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Aplicando-se esse princípio ao processo ensino-aprendizagem, fica patente que é nossa responsabilidade facilitar ao aluno, ao filho, tanto o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, intelectuais, quanto o sentimento de estar em condições de poder aprender, de sentir-se seguro de que vai realmente aprender. Por isso, professores e pais também, atenção! Sabemos que tudo o que dizemos e fazemos está sendo decodificado, decifrado, lido, entre aspas, pela emoção, pela cabecinha do nosso aluno e do nosso filho, de forma consciente ou não, pelos nossos alunos, pelos nossos filhos, inclusive a linguagem não verbal. Nós vamos continuar falando sobre este assunto, porque isto vale também para todos nós adultos, para todas as nossas relações interpessoais, porque, queiramos ou não,
Nós todos estamos sempre ensinando e aprendendo uns com os outros, não é verdade? Quem duvidar disso é bobo, viu? Mas nós vamos continuar este assunto em nosso encontro de amanhã, se Deus quiser, aqui pelos caminhos da educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo dia. Grande abraço para você. Até lá. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Tananana, com Lohane Alvim. E aí, Lohane Alvim, tô vendo, você vindo da folia agora. A folia do texto, gente, presta atenção. Ela tava lá digitando lá, a folia é isso. Folia de letras, vamos dizer assim, né? E por falar em letras e eventos que temos hoje. Vamos lá, Vânia, bom dia. A primeira dica é a peça Tebas Land, no Teatro Poeira, na rua São João Batista, em Botafogo. Legal. A peça é uma autoficção que acompanha os encontros entre um jovem parricida e um dramaturgo interessado em escrever a história do crime. A peça recebeu o prêmio Shell de melhor ator para Otto Júnior. Legal. O espetáculo também vai participar do Festival de Avignon, em julho, um dos eventos de teatro mais importantes do mundo. Inspirado no mito do Édipo e na vida de São Martinho de Tours, santo europeu do século IV, o espetáculo também revisita textos que abordam o tema da paternidade. O cenário reproduz a quadra de basquete de uma prisão, onde ocorrem os encontros quase documentais entre dois personagens, duas pessoas de mundos completamente distintos. Os ingressos podem ser comprados no Simpla, Vânia. Muito bom. O que mais temos aí? A próxima dica é o livro Amor Além da Vida. É o best-seller que deu origem ao filme estrelado por Robin Williams, que emocionou milhões de pessoas em todas as partes do mundo. Sim. O autor mostra, por meio de uma narrativa elegante e envolvente, entre as coisas, as causas e as consequências da doença sob o ponto de vista espiritual, ao mesmo tempo em que relata experiências adquiridas no trato com a enfermidade e na relação familiar. O Amor Além da Vida é um livro que vai auxiliar pessoas que vivem situações semelhantes, constituindo-se num excelente veículo de conforto e apoio. O livro pode ser comprado nas melhores livrarias do Brasil. Maravilha. O que mais temos aí? E a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma. O melhor, tudo isso de forma gratuita. Grátis? Não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Muito fácil, Vânia. Excelente. A gente se encontra na avenida? E amanhã também. Tá bom. Até, valeu. Chegando, Ivete Sangalo, Não Precisa Mudar, de Newton Cerqueira Santos, Saulo Jorge. Tá bonito, canta junto. Precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, não quer mudá-las. Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita numa cama pequena, te faço um poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus efeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, deixar tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faço um poema e te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece,
a gente se esquece de tudo que passou, de tudo que passou. Se eu sei que no final fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faz um poema, te cubro de amor. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente se esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou. Então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre esquece de tudo que passou, de tudo que passou. Não precisa mudar. Eu sei que não precisa mudar. Não precisa mudar. Comunicando, Vânia Barbosa. Vamos falar aqui de mais mulheres do Brasil, mais mulheres que fizeram e fazem da história do país acontecer. Vamos ver quem é, tanta gente. Lembrei até do Givanildo, se quem é, Jesus. Ah, meu Deus do céu, tá todo mundo rindo aqui, é verdade. Deixa eu ver quem mais, então. Carmélia Alves também foi uma grande mulher brasileira, mas não é não. Achei aqui, ó. Carlota Pereira de Queiroz. Nasceu nesse mês de fevereiro, em 1892. Nasceu em São Paulo. Médica e primeira deputada federal da América Latina. Os pais eram Maria Vicentina de Azevedo Pereira de Queiroz, José Pereira de Queiroz também. E ela fez assim, curso normal, foi inspetora de escola, depois tornou-se professora. E em 1920 ela ingressou na Faculdade de Medicina. Se formou em 1926 com a tese Estudos sobre o Câncer, vencedora do Prêmio Miguel Couto. Em 1928 assumiu a chefia do laboratório da Clínica Pediátrica da Faculdade de Medicina de São Paulo e no ano seguinte viajou para a Suíça, onde fez um curso sobre dietética infantil, patrocinado pelo governo de São Paulo. O envolvimento com a política se deu durante a Revolução Constitucionalista, em 1932, quando o Estado de São Paulo se mobilizou contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Ela organizou diversos trabalhos, inclusive com a Cruz Vermelha, um trabalho que lhe conferiu grandes prestígios, porque ela fez um grupo de 700 mulheres para prestar assistência às pessoas feridas naquele momento. Então, disso, Carlota Pereira de Queiroz tem uma vida muito intensa. Ela também se dedicou, então, à parte da política. Como parlamentar constituinte, ela elaborou um primeiro projeto brasileiro sobre a criação de serviços sociais no país, porque não existia isso. A iniciativa colaborou para o estabelecimento da obrigatoriedade de verbas destinadas à assistência social, possibilitando assim a construção da Casa do Jornaleiro. Muita gente já ouviu falar sobre isso. E também do Laboratório de Biologia Infantil, anexo ao Serviço de Menores. Com a promulgação da nova carta e a eleição do presidente da República dias depois, a 17 de julho de 1934, os mandatos foram prorrogados. Ela conseguiu ser eleita deputada e fez um trabalho fantástico também no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, instituição que abriga o acervo de documentos pessoais. Enfim, ela fez um trabalho muito grande de redemocratização no país e fundou também a Associação Brasileira de Mulheres Médicas, que presidiu por vários anos. Enfim, você pode saber mais sobre ela. Ela teve uma vida intensa profissional, passagens por hospitais alemães e por aí vai. Das vantagens de generalização do exame hematológico e sua aplicação na medicina social em 1941. Vida e morte de um capitão mor e um fazendeiro paulista no século XIX. Ela desencarnou em São Paulo, dia 17 de abril de 1982. Tem muito trabalho que ela desenvolveu. Mulher brasileira,
Comunicando, Vânia Barbosa. Tchan, programação bonita, né? Tem mais coisa ainda pra acontecer, não sai daí não. Os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Finalmente estamos no carnaval e muita gente vai desfilar na avenida, ou se não vai desfilar, vai sair, participar de um bloquinho, brincar, enfim, usar muita maquiagem, diferentes, coloridas, lindíssimas, com muito brilho. Nesse período, apesar de toda essa beleza que o período requer, da maquiagem, enfim, do glitter, tudo muito brilhante, é necessário cuidar para que a pele não sofra tantos dias com esse tipo de maquiagem. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, é a dermatologista, doutora Silvia Fiuza. Doutora Silvia, um prazer enorme recebê-la aqui no Mulher Brasileira. Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu quero que a senhora nos explique quais são os cuidados que as pessoas devem ter com a pele, normalmente, mas principalmente nessa época em que todo mundo vai usar um tipo de maquiagem diferente, colorida. Então, cuidados, com a pele sempre deve ser lavar o rosto com sabonete específico para o seu tipo de pele e usar muito filtro solar. A gente está aí no auge do verão, então vai para a rua, bloco de carnaval, a gente tem que estar protegido. E o filtro, como a maioria dos filtros são mistos, tem agente físico e químico, a gente precisa aplicar o filtro pelo menos 20 minutos antes de se expor, tá? Para que a gente possa ter o filtro químico atuante. Depois do filtro solar que a gente coloca a maquiagem, o brilho, com tudo que a gente quer. E a gente tem que sim remover essa maquiagem, quando no final do dia, com uma água micelar ou um demaquilante, novamente próprio para a pele do rosto, lavar e idealmente hidratar para recuperar a pele do tempo que ela ficou ali sobre a maquiagem, sobre esse estresse, poluição, tudo isso que a gente submete à nossa pele. As tintas coloridas são prejudiciais à pele? Há alguma alternativa? Bem, as tintas coloridas em si não trazem prejuízo para a pele. Tá? Agora, obviamente, existem pessoas que têm alergia, sensibilidade aumentada. O ideal seria fazer um teste com a tinta colorida no antebraço, na noite anterior, e verificar alguma possível reação, para não colocar no rosto e ser surpreendido por uma alergia ali no desfile, enfim, quando tiver a ocasião em si. Mas, a princípio, elas não são prejudiciais para a pele. Antes de aplicar esses produtos, por exemplo, como o glitter, é necessário um cuidado mais especial com a pele? Sim, a gente sempre deve cuidar da pele, tá? A pele bem cuidada, ela até dispensa muita maquiagem, Então, hoje a gente vive nessa era aí dos filtros de Instagram, mas uma pele bem cuidada, ela dispensa esses filtros e também dispensa aquele excesso de maquiagem. O ideal é usar um primer ou um bom hidratante nessa pele antes de receber a maquiagem. E sempre também o filtro solar antes da maquiagem. Por exemplo, após toda essa maquiagem, enfim, dormir maquiado a gente sabe que não pode, mas existe algum método eficaz para que a gente consiga tirar adequadamente a maquiagem, principalmente o glitter do rosto? Porque essas maquiagens são diferentes, elas são, digamos assim, colam mais na pele. O que fazer então? Então, para retirar o glitter, a maquiagem, o ideal é usar um demaquilante ou uma água micelar. Eu gosto de iniciar com essa etapa, com um pouquinho de algodão, aquela esfera de algodão, colocar o demaquilante ou a água micelar e depois lavar o rosto com um sabonete específico para o tipo de pele. Tem gente que inverte, coloca a água micelar depois, mas eu acho que facilita muito a remoção do material, do glitter, tudo, colocando essa etapa primeiro e depois lavando o rosto.
E aí, depois que secar o rosto, colocar um hidratante específico para o tipo de pele também e um calmante. Se a pessoa não limpar a pele, depois disso tudo, essa maquiagem toda, o que pode acontecer? Em relação ao sol, por exemplo, doutora, muitas pessoas vão à praia, piscina, ficam expostas ao sol. É possível cuidar para que a pele não sofra tanto com isso tudo? Se não remover, direitinho os resíduos de maquiagem, a gente pode ter uma obstrução de poros com acne, com lesões de espinha ou até de foliculite, umas infecções da pele, porque são sujeiras acumuladas que obstruem os poros e facilitam ali uma propagação de bactérias. Então é muito importante retirar por completo os resíduos de maquiagem. Algumas pessoas têm o hábito de usar chapéus, bonés para proteger a pele. De verdade isso funciona, doutora? Realmente protegem, tá? Boné, chapéu de aba larga protege muito. Muito, muito, muito. Tá? Precisa ter FPS no boné ou no chapéu? Recebo essa pergunta também. Não precisa, mas se tiver é melhor. Ok, estamos conversando com a doutora Silvia Fiuza, ela é dermatologista. Estamos falando sobre essa questão de maquiagens diferentes e coloridas, principalmente agora no carnaval. Muita gente colocando glitter, adesivos no rosto, enfim. E ela está nos explicando quais são os procedimentos para que a nossa pele não sofra tanta agressão, com toda essa beleza que estamos colocando no rosto. Gostaria de passar mais alguma mensagem para que nossos ouvintes saibam a importância de cuidar da pele e tenham maior cuidado? Ok, obrigada, doutora. Foi um prazer recebê-la. Deixe então um telefone, um contato, um e-mail, uma rede social, ok? Então, meus contatos. O telefone da clínica é 21 DDD 9851 31851. O e-mail de contato é clinicafiuza, FIUZA, e o meu Instagram, por favor, sigam, é DRA de doutora, Silvia com I, Fiuza, FIUZA, e é isso. Obrigada. Obrigada. Falamos então sobre maquiagens coloridas, muito glitter, muito brilho, com a doutora Silvia Fiuza. E ela nos ensinou como tratar da pele. Ela é dermatologista. Rádio Rio de Janeiro. A emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Mulher brasileira! E já que estamos numa cidade festiva, carnaval no Rio de Janeiro, eu vou falar sobre um Rio de Mulheres, a participação das fluminenses na história do estado do Rio de Janeiro. Esse livro me chegou às mãos na década de, agora 2003, fazem 20 e poucos anos. E aí, continua sendo um livro muito legal, um Rio de Mulheres. Aparentemente seria desnecessário falar sobre a importância e o valor da participação feminina no desenvolvimento e formação da nossa sociedade. Mas há uma lacuna extensa ainda na memória nacional. Os livros didáticos representam um dos maiores agentes desse silêncio, que persiste, durante um bom tempo, ausentando muitas mulheres dos acontecimentos e episódios históricos brasileiros. Então, com essa proposta, a Rede de Desenvolvimento Humano, à época, começou a formar e disponibilizar um amplo acervo sobre a atuação feminina na história do país. Ela realizou esse projeto, começou em 1997, e o Rio de Mulheres, que é esse livro, faz parte desse desdobramento. Produz uma série de mais de 26 publicações, contemplando então a cidade. Então, começando pelo Rio de Janeiro, foi um desafio maior, considerando que durante mais de 2 séculos, o estado do Rio de Janeiro foi o principal cenário dos acontecimentos políticos, sociais e culturais do país. E aí, quer dizer, foi muito interessante, então vamos lá, já que hoje é festa, então vamos aí. Cantando, dançando e pintando o panorama cultural e artístico do Rio de Janeiro. Durante muito tempo, pouco reconhecimento se deu à contribuição dos costumes e das tradições, tanto indígenas como africanas aqui no Brasil. No período colonial, a chamada aculturação das populações nativas, essas as principais visadas pela ação dos jesuítas, foi tão radical que praticamente eliminou suas referências na história da cultura brasileira.
restou ao menos a valorização da peculiar estética de uma variedade de utensílios e objetos utilizados por esses povos. Entre outros, os potes, os vasos de cerâmica, os adornos pessoais, cestos, redes para pescar, dormir, as armadilhas para a caça, os abanos e alguns instrumentos musicais. Em relação às mulheres, sabe-se, por exemplo, que cabia especialmente às índias, às mulheres indígenas, preservar a tradição, contando as façanhas dos antepassados, acompanhadas de música e dança. Daí, os missionários à época, tanto de se servirem de peças de teatro como meios de catequese. Em princípios do século XVII, os papéis femininos foram proibidos nos teatros da Companhia de Jesus, sob a alegação de que essa presença de mulheres poderia deixar os homens assim alucinados. As tradições africanas se fortificaram com as sucessivas vindas de navios negreiros, alcançando assim mesmo que gradativamente maior penetração na cultura luso-brasileira. Apesar da perversa condição escrava, dos terríveis e sucessivos castigos sofridos e também da proibição oficial dos seus ritos, a população negra conseguiu, entre tantas outras contribuições, enraizar aqui no país a sua extraordinária diversidade artística. De fato, os manuais de história da cultura enfocam o barroco brasileiro como sendo o primeiro movimento artístico nacional, com arquitetura, pintura, música e escultura de cunho religioso. E nesse momento, aí nesse período da história, encontram-se as mulheres confinadas aos espaços do lar e da igreja, ocupando-se da decoração, da ornamentação dos altares e dos santos, com trabalhos muitas vezes realizados com ricos objetos de ourivesaria e também da organização de bailes pastoris. Agora, foi preciso ousadia. Esse item diz o seguinte: em terras fluminenses, o panorama não poderia ser diferente. Foi somente a partir do século XVIII, e sobretudo depois da cidade do Rio de Janeiro se tornar a nova capital da colônia, em 1763, que o maior número de manifestações artísticas são registradas. E aí surgiram os primeiros espaços teatrais. O mais antigo elenco profissional brasileiro que temos notícia foi criado durante o mandato do vice-rei Luís de Vasconcelos, entre 1779 e 1790. E esse grupo era formado por cantores, dançarinos e cômicos, e deles constavam os nomes de Francisca de Paula, Luísa, Rosinha, Maria Jacinta e Joaquina da Lapa, mais conhecida como Lapinha, a contralto carioca que causou furor em Portugal na virada do século XIX. Lembra disso, então? Tem uma citação numa música de Elis Regina, ou alguém fez com a Elis Regina, falando sobre isso. O regime da reclusão que os costumes condenaram a mulher no período colonial se manteve até o princípio do século XIX, como atestam os relatórios de viajantes estrangeiros. O de Saint-Hilaire conta raramente ter tido nas suas passagens pelo Brasil o prazer de repousar os olhos sobre um rosto feminino, tanto nas ruas quanto nas casas em que se hospedavam. E apesar do sombrio cenário, encontra-se ainda no século XVIII, em 1752, a poetisa carioca Ângela do Amaral Rangel, como membro da Academia dos Seletos, que era um exclusivo salão literário aqui do Rio de Janeiro. A chegada da família real e seu numeroso séquito em 1808 provocou uma verdadeira revolução cultural. Nesse mesmo ano, surgiu o primeiro jornal publicado no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. E ao longo da primeira década na corte do Rio de Janeiro, são criadas importantes instituições, como a Biblioteca Nacional. Através de um decreto de 28 de maio de 1810, Dom João VI reconheceu a necessidade da construção dos teatros decentes, entre aspas, sério, teatros decentes. E com isso, em 1813, foi inaugurado o Real Teatro de São João, projetado à semelhança do Teatro São Carlos de Lisboa. O costume das danças aristocráticas nos salões europeus instalou-se aqui no Rio de Janeiro, tornando-se um dos passatempos preferidos dos palacianos. Em 1811, chegou um professor Lacombe, para ensinar as novas coreografias aos cortesãos cariocas. E 2 anos depois, em 1813, ele montou e dirigiu o primeiro espetáculo de dança clássica aqui no Brasil, lotando a plateia do recém-erguido Real Teatro de São João. Foi nesse palco que, em 1815, o jovem herdeiro do trono, Dom Pedro, conheceu e se apaixonou perdidamente por uma dançarina francesa. Segundo o relato da época, o termo balé só veio a ser mencionado na corte brasileira em 1821 pela inglesa Maria Graham. E a dançarina francesa que Dom Pedro se apaixonou se chamava Noémie Thierry. Em 1916, desembarcava no Brasil a missão artística francesa, da qual participaram Debré, Grandjean de Montigny, os irmãos Ferrez, entre outros. E esse grupo ia constituir o núcleo principal da futura Academia de Belas Artes, criado sob o nome temporário de Escola Real da Ciência, Artes e Ofícios, seria inaugurada em 1826. Então, pelo que você pode perceber,
Aqui você tem a cidade do Rio de Janeiro, muita gente fala assim, Rio de Janeiro só pensa em samba, só pensa isso, só pensa aquilo. Aqui, como foi capital e você tem muita influência da França e diversos países, é natural que hoje, em 2024, você tenha ainda, quer dizer, você tenha como referência para o mundo inteiro o maior espetáculo da Terra sendo o Carnaval, porque aqui aconteceram muitas coisas, tá? O Rio de Janeiro, então, manteve-se na liderança intelectual, cultural e econômica do país durante todo o século XIX. E desde as primeiras décadas, a população fluminense foi se multiplicando, desembarcaram grupos de imigrantes de diferentes nacionalidades, europeus, que vieram tentar a sorte aqui no Novo Mundo. O Rio de Janeiro foi considerado também o Novo Mundo. E nesse período, além das dezenas de professoras de música e canto que se instalaram aqui no Rio de Janeiro, chegaram também várias companhias de óperas que aportavam na cidade para longas temporadas. Essa efervescência causaria mudanças na vida e no cotidiano das mulheres, que começaram a frequentar os espaços públicos, como as ruas e os teatros, e se dedicavam à leitura, à música e ao estudo de outros idiomas. Nessa época era comum encontrar escravos tocando violinos em barbearias. Era o brado retumbante. Também participando de orquestras ou formando as bandas e coros das igrejas. As mulheres negras, cativas ou forras, que trabalhavam no comércio ambulante das ruas do Rio de Janeiro, como a Rua do Mercado, essa rua, enfim, todas aquelas ruas do centro ali, tá? Elas dançavam e criavam rimas e elas vendiam os seus produtos, tá? Anunciavam as mercadorias por meio de cantos e melodias, tanto nas línguas de origem, como em português. Dançavam e criavam rimas, verdadeiros jingles publicitários à época, se você considerasse. Então, qualquer que fosse o tema ou motivo, a população negra improvisava seus passos e sons, utilizando diferentes objetos para marcar o ritmo. Batiam palmas, assoviavam, requebravam no compasso dos atabaques e das pequenas marimbas, que era um instrumento africano feito com meia parte de um coco. Registros policiais afirmam que havia aglomerações de até 1.800 escravos ali no Campo de Santana, onde formavam grandes círculos para cantar e dançar. E em 1833, um juiz decretou a proibição das performances, alegando que o som dos tambores atraía cativos de fazendas mais distantes. Para a felicidade e engrandecimento da cultura brasileira, a população afro-carioca continuou, apesar das perseguições, contagiando a cidade com os lundus e os batuques que antecederam o samba. E não parou mais. Durante o período monárquico, ainda que consideradas exceções, surgiram expressões femininas de muito talento nas diversas áreas da cultura e das artes. Nas letras, dezenas de nomes quando ilustram os oitocentistas Beatriz Brandão, Ana Lócio Seiblitz, Narcisa Amália de Campos e Júlia Lopes de Almeida. Todas viveram na cidade do Rio de Janeiro, onde foram intelectuais respeitadas e, como tantas outras mulheres da época, colaboraram com diversos jornais, muitas vezes se servindo de pseudônimos que tinham proibição. A mineira Beatriz Brandão foi autora de vários livros de poesia e de um drama, encenado durante a coroação de Dom Pedro I. Foi cogitada em 1850, aos 71 anos, para a sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, mas sofreu oposição de escritores como Gonçalves Dias e Joaquim Manuel de Macedo, pelo fato de ser mulher. Então, esses escritores sugeriram o ingresso da poetisa numa academia de letras, quando ela fosse ser criada. A fundação da Academia Brasileira de Letras, aqui no Rio de Janeiro também, aconteceu em 1896, tendo a escritora carioca Júlia Lopes de Almeida participado das reuniões preliminares, mas também foi eliminada preconceituosamente pela nova instituição. Quer dizer, o Rio de Janeiro, se hoje tem esse reflexo de ser a capital que promove esse maior espetáculo da Terra, tem a ver com toda a história do descobrimento e tudo que foi importante aqui. A carioca Ana Barbosa de Lócio Seiblitz se aventurou como escritora na década de 1850, depois de traduzir um texto de Cornélio, autor do século XVII. Narcisa Amália de Campos nasceu em 3 de abril de 1852, em São João da Barra, região norte fluminense, de onde saiu ainda criança, mudando-se com a família para Resende. E ela publicou em 1872 o livro de poesias O Romântico Nebulosas. Recebeu excelentes críticas nos meios literários. Também Júlia Lopes de Almeida estreou em letras em 1881, redigindo para jornais. Ou seja, é importante registrar que a exclusão das mulheres dos círculos literários tradicionais teve como consequência o florescimento de uma cultura informal, de vigor surpreendente. A imprensa, dirigida e editada exclusivamente por elas, proliferou na segunda metade do século XIX, quando se tornou um espaço decisivo para reivindicações e luta pela emancipação feminina. No teatro também, nessa época que tudo estava efervescendo, entre as dezenas de artistas que movimentaram as plateias no século XIX, Estela Zezefrida, atriz e bailarina que estreou aos 12 anos em 1822 como corista no Constitucional Fluminense, e Maria Ribeiro, primeira dramaturga a alcançar prestígio nos meios teatrais brasileiros. Ou seja, se você for verificar bem,
até chegar a Chiquinha Gonzaga, que a gente fala muito, que nasceu em 1847, a obra toda, de todas essas mulheres, representou divisor de águas, especialmente a de Chiquinha Gonzaga. Tem inúmeras artistas estrangeiras também, olha, no século XIX, aqui no Rio de Janeiro, elegeram o Rio de Janeiro como a cidade delas. Destacaram-se a primadona Augusta Candiani, a dançaria francesa Maria Baderna, o nome. Augusta veio em 1843 pela Companhia Italiana de Ópera, arrebatou as plateias como cantora lírica, tornou-se pioneiramente compositora e intérprete de lundus e modinhas brasileiras. Ela conquistou o público carioca na década de 1850 e também foram criadas associações a partir disso, tá? Registro da Sociedade de Pintores, fundada em 1831 por Constância Correia da Silveira, em sua residência na Rua dos Pescadores. As artes plásticas ganharam impulso com os salões da Academia Real, mais tarde Escola Nacional de Belas Artes. O imperador Dom Pedro II era entusiasmado da pintura, amante da pintura, e desde que subiu ao trono em 1840, as exposições artísticas de pintura tornaram-se constantes, e aí apareceram outras cariocas, Abigail Andrade, Ana da Cunha Vasco, conquistavam reconhecimento dos talentos. Então, tudo que acontece hoje tem a ver com essa cidade do Rio de Janeiro, que abrigou muita gente, que abriga as artes. Daí, esse importante manifesto que está acontecendo hoje, mas tem a ver com a cidade. É um rio de mulheres, aqui no Mulher Brasileira. Chegando agora, muita gente vai gostar, de Laércio Alves e Max Nunes. Dalva de Oliveira, Bandeira Branca. Canta junto. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade mal de amor, saudade dor que dói demais. Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade mal de amor, saudade dor que dói demais. Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade mal de amor, saudade dor que dói demais. Vem meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Bandeira branca, Bandeira branca, não posso mais. pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço Bom, gente, estou indo nessa. Super beijo, super abraço. Aproveite bem essa segunda-feira. Se você prefere se isolar, ficar numa paz muito grande, se isole. Se você prefere fazer um retiro, participar de algum ENEP, de uma Comerge, vá. Se já se inscreveu, vá, participe. Se você prefere passear pela cidade, vá também para a cidade com cuidado, tá bom? Fica expondo o celular assim, não, cuidado, tá? Mas vá, divirta-se, seja feliz, descanse bastante e até amanhã. Estaremos aqui, na terça-feira gordinha, estaremos sim, todos aqui, tá? Super beijo, super abraço, até amanhã, valeu.
Você ouviu Mulher Brasileira.